Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, sempre levando a você informação, destaques e análises do agronegócio brasileiro. Hoje é 15 de novembro, dia da Proclamação da República, é feriado, mas o produtor está no campo, está na fazenda, está plantando, está cultivando e você sem informação não fica aqui no Canal do Boi. E nessa edição você vai conferir, olha, informações muito interessantes a respeito de uma variedade de café Conilon, que ele é uma mutação entre duas outras que vai garantir um bom desempenho no campo, mesmo enfrentando seca. Olha só os destaques que nós vamos trazer hoje para a soja. Primeiro, a relação de algumas consultorias privadas que têm estimado a temporada com ligeira alta e outras que têm reduzido a sua expectativa de produção de soja no Brasil. Tem ainda como é que está a comercialização da soja no estado de Mato Grosso. O quanto de fertilizantes também entrou no Brasil durante esse último mês de outubro, você confere aqui no Agricultura BR. Você tem ainda informações sobre o mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Falamos agora a respeito do plantio da safra da soja no Brasil. E eu falo sobre o estado do Mato Grosso do Sul com os dados atualizados da AproSoja MS através do SIGA, que é um sistema de informação que nós utilizamos para ter esses destaques. E olha só, Mato Grosso do Sul avança bem em relação às suas áreas de cultivo. Depois de passar por uma situação um pouco mais difícil, Mato Grosso do Sul avança. Veja só, total do estado chega agora a 86% da área cultivada, sendo que a região sul do Mato Grosso do Sul até o momento, e esses 86% representam 16,4 pontos percentuais de avanço entre a última checagem da AproSoja. No sul do estado, chega a 91,1%. O sul do Mato Grosso do Sul é importante porque é a maior área produtora de soja do estado. Já no centro, na região central do Mato Grosso do Sul, está em 78,7% o cultivo e no norte do estado, 78,1%. Esses dados são importantes porque eles mostram como é que vem a situação de cultivo no Mato Grosso do Sul, que deve cultivar, ou a área de destino está estimada em 2.500.000 hectares e com esses mais de 80%, agora chega a 2.100.000 hectares já cultivados. Vamos aos dados gerais da safra em Mato Grosso do Sul. Essa é uma estimativa da AproSoja MS e também do SIGA, evidentemente. A área total de 2.500.000 hectares, é o que eu falava há pouco. A área total já cultivada de 2.100.000 hectares, produção estimada em 8.300.000 toneladas, enquanto que a produtividade deve chegar a 54 sacas por hectare. Essa é a estimativa da AproSoja MS e também do SIGA, Sistema de Informações de Georreferenciamento. E olha, para quem está cultivando, quem está fazendo o plantio, está sempre muito de olho de como que vem a situação climática. E agora que nós vamos ver é como está essa situação no centro-oeste brasileiro, nos 3 estados produtores. E você confere essas informações com Juliana Rezende, no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Soja no estado do Mato Grosso está bastante adiantado, já alcançando em torno de 80%. A disponibilidade hídrica do solo ainda está um pouco mais baixa porque as chuvas ocorreram de forma mais irregular. Mas no decorrer dos próximos períodos, o cenário mais otimista é que garante ainda o aumento dessa umidade do solo mais baixa. Nos próximos 5 dias, vai ter previsão de chuva mais forte aqui no norte do Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Só que a partir da semana seguinte, essa chuva já vai conseguir se espalhar um pouco mais por conta da atuação de um canal de umidade que vai garantir chuvas mais fortes aqui entre o Mato Grosso e o sul do estado de Goiás. E a partir da terceira semana, o final do mês de novembro vai ser marcado por chuvas abrangentes na maior parte do centro-oeste e também de forma bastante expressivas, porque os acumulados ficam em torno de 30 até 50 milímetros na maior parte do centro do Brasil.
Com isso, os produtores de soja ainda seguem muito beneficiados, porque essas chuvas frequentes e ainda com forte intensidade têm potencial para aumentar a umidade do solo, especialmente no estado do Mato Grosso. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Está muito baixo. A Agricultura BR agora fala sobre a situação de cultivo da soja, mas pensando também nas estimativas de produção. Estimativa de produção é sempre algo bem interessante para se ver. Nós sempre trazemos os dados oficiais, toda segunda semana, entre a primeira e a segunda semana, nós temos esses dados do Departamento de Agricultura americano, para o Brasil também, e aqui no país temos os dados da Conab e também do IBGE. Entretanto, há diversas instituições privadas que também fazem seus levantamentos, e aí metodologia diferente, equipe de campo também são diferentes, mas são sempre dados importantes a serem observados. Nós vamos mostrar agora duas situações distintas, mas que mostram como é que está a previsão de acordo com grandes organismos, o Rabobank e também a FC Stone. O que eles têm em comum é que eles têm reduzido um pouco a estimativa de produção na temporada brasileira 2017-2018 em relação àquilo que eles já estavam dizendo antes. Então, vamos mostrar um pouco esses números, como esse aqui do Rabobank. O Rabobank trazia anteriormente, lá no mês de os levantamentos que eram referentes ao mês de setembro, 109 milhões de toneladas a serem produzidas no Brasil. Agora, o seu último levantamento rebaixou para 107 milhões de toneladas a expectativa de produção. A principal justificativa é que parte das áreas semeadas no final de setembro e primeira quinzena de outubro devem ter sido impactados pelo volume de chuva irregular. E apesar da necessidade de replantio ainda não ser significativa, parte das áreas de soja que já estavam semeadas foi impactada pelo déficit hídrico e perdeu vigor de produção. Então, essa é a explicação do Rabobank para ter reduzido em 2 milhões de toneladas entre a sua penúltima estimativa de produção com a última. Cai 2 milhões de toneladas, não é de deixar de se considerar. Considerando 2 milhões de toneladas a menos, é um valor ou um número importante em relação ao Rabobank. A outra informação de empresa privada que nós vamos destacar nesta edição do Agricultura BR são os dados da FC Stone. A FC Stone é aquela que traz os dados mais baixos em relação à estimativa de produção de soja no Brasil na temporada 17-18. Esse dado aqui, ele é muito importante porque ele, apesar de estar trazendo uma estimativa de certa maneira estável em relação àquilo que estava sendo apresentado anteriormente. Anteriormente nós tínhamos 106 milhões 730 mil toneladas de soja estimadas pela FC Stone, enquanto que a atualidade traz 106 milhões e 700 mil toneladas. São apenas 30 mil toneladas? São. Entretanto, essas 30 mil toneladas estão a menos em relação à empresa privada que tem a menor estimativa de safra no Brasil e, principalmente, a situação também de ser aquela que traz as menores expectativas de produção para a temporada 2017-2018 da soja da temporada brasileira. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços, os mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99519 7239. Que oportunidade. E olha só, falo agora a respeito dos embarques brasileiros de soja. Embarques brasileiros de soja nessa temporada de 2016-2017, aquilo que nós estamos vendo e vai acontecer até o próximo mês, até dezembro. E o fato é que muita gente não acreditava que o Brasil pudesse embarcar nessa temporada 16-17, chegar aos 64 milhões de toneladas. Mas eu vou adiantar alguns números. Olha só. São 23,4% já superior ao mesmo período do ano passado, de janeiro a outubro. Sabe o que significa?
significa que essa meta de 64 milhões de toneladas de soja a serem embarcadas, ou 65, como diz a Conab, mas as 64 milhões de toneladas já foram praticamente batidas. Faltam ali 200 mil toneladas até o fechamento de outubro. Como os dados que foram apresentados na segunda-feira em torno das exportações brasileiras de commodities agrícolas pela Secretaria de Comércio Exterior já davam conta de um volume maior, isso faz com que o Brasil já tenha, ou as trades que operam no Brasil, já tenham embarcado mais de 64 milhões de toneladas e deve chegar mesmo a 65 milhões de toneladas até o último dia útil do mês de dezembro. É o que nós vamos mostrar agora, é recorde atrás de recorde quando falamos dos embarques brasileiros no ano de 2017 e eu estou falando isso desde o momento em que tivemos a entrada da temporada 16-17 nos armazéns e que também as tradings tiveram acesso. Em 2016, de janeiro a outubro, haviam sido embarcados 48 milhões 710 mil toneladas de soja, um volume bastante expressivo para o período. Só que 2017 deixou essa marca para trás e muito para trás, 23,4% para trás, chegando a 63 milhões e 600 mil toneladas. Essa sinalização aqui mostra que temos um desempenho de vendas, de embarques de soja muito intenso por parte das trades que operam no Brasil, mercado brasileiro e com a situação que tivemos durante todo o ano de 2017, extremamente exportador. E falando ainda de soja, porque no primeiro bloco normalmente nós falamos muito de soja mesmo, vamos falar agora um pouco do cenário internacional. Olha só, hoje é feriado no Brasil, claro, proclamação da República, mas temos operação lá nos Estados Unidos. Soja de Chicago está em operação e essa operação ela segue influenciada por alguns fatores. Primeiro, fator interno norte-americano. O fator interno norte-americano é que eles já chegam, pelo menos até o último domingo, a 93% da área de soja já colhida. Vem para uma safra também recorde, com mais de 120 milhões de toneladas que devem ser retiradas dos campos dos Estados Unidos. Não tiveram problemas. O fato é esse, pode ter uma queda de produtividade, é normal que tenha nessa soja final agora que está sendo colhida, que já estava sendo colhida antes, entretanto, deve atingir ao número muito próximo a esse, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas não deve fugir muito dessa situação, pelo menos de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Esse fator pressiona o mercado norte-americano. Um outro fator que é internacional também está relacionado ao petróleo. Petróleo em redução de preços no mundo todo. Aqui no Brasil o pessoal questiona, mas como que está caindo o petróleo, que está subindo no país? Sobe aqui no Brasil porque quando é para subir, sobe com uma velocidade um pouco maior, mas para cair não. Mas petróleo vinha caindo, vinha sendo reduzido e isso trazia impactos negativos sobre o complexo soja, por conta do óleo de soja principalmente, e também sobre o milho. Estava caindo, então esses elementos caem juntos. Aqui o Brasil também influencia lá, porque como teve irregularidade nas chuvas, elas voltaram, também se entende que o Brasil vai ter também uma grande safra e isso tudo pressiona os negócios em Chicago. Vamos saber como é que vem Chicago hoje, porque depois de 2 dias de queda, hoje é dia de recuperação e essa recuperação vai sendo de 3 centes até 4 centes de dólar por posição negociada no mercado futuro de Chicago. Posição de janeiro vem a $9,71 o bushel, março $9,82 o bushel, maio vem com negócios a $9,92 e julho a $10, recuperando aí esse piso de $10, $10,01 o bushel, negócios neste momento para a Bolsa de Chicago com soja, feriado no Brasil, mas o mercado internacional continua andando e traz essa referência aqui para os negócios no Brasil, principalmente a partir de amanhã. Você confere agora conosco cotações de mercado no Agricultura BR.
E ainda hoje, atenção aí o produtor de café Conilon no Espírito Santo, você vai ver que 2 variedades de café foram pesquisadas, formaram uma com muito mais resistência à seca. Daqui a pouco a gente traz essa informação e você pode participar do programa, aliás, deve. Entre em contato através do nosso WhatsApp, é o 67996562266. E o Agricultura BR destaca agora algumas situações que são sempre importantes e estão junto com o produtor rural. Eu falo da gestão de pessoas e também do empreendedorismo no campo. Nós tivemos uma produção de uma reportagem muito interessante, inclusive com apoio da Ouro Fino Agrociência, para mostrar um pouco disso e como que essas situações elas são trabalhadas nas propriedades rurais de todo o país. E você vai conhecer agora alguns exemplos na reportagem de Valdir Pacheco. Gerir uma propriedade rural não é uma tarefa fácil, pois requer habilidade, sabedoria, aplicação de tecnologias modernas e muito desempenho. Gerenciamento de pessoas, produção e armazenagem, gestão dos implementos agrícolas e variações climáticas são apenas alguns dos problemas que a ausência de um planejamento estratégico pode agravar. Um dos desafios do gestor do agronegócio é encontrar talentos que possam perpetuar a organização rural e implementar planos de benefícios capazes de fixar funcionários em suas posições. A gestão de pessoas é um dos grandes gargalos do processo de profissionalização do agronegócio. Se for bem feita, impulsiona os negócios. Nós vamos conhecer agora um case de sucesso aqui na Madenorte Agroindustrial. Na Fazenda Trevo, que pertence à Madenorte Agroindustrial, empresa localizada às margens da BR-163 na saída de Sinop, no norte de Mato Grosso, o gerente comercial se preocupa com todas as questões envolvidas na propriedade e que possa afetar o desempenho da produção. E tudo começa antes do plantio, na escolha das variedades de materiais que serão plantadas na safra, obedecendo assim diversos fatores. Reunimos-nos, eu, Fábio e Jean, para definirmos os materiais que serão plantados na safra. Os principais fatores são variedades, hoje a gente procura material precoce, resistente e produtivo. Após a definição destes materiais, alguns com certa resistência, tolerância ao estresse hídrico, outros com características de aguentar a chuva na época da colheita. Então há todo um organograma, todo um posicionamento dentro da propriedade, cada material, sua época de plantio e a posição geográfica que ela é colocada em qual talhão na propriedade rural. Uma das principais mudanças que tem contribuído para o crescimento da atividade foi em relação à adoção de uma tecnologia que facilita muito o seu dia a dia. O drone veio como uma ferramenta fundamental. Com ele, a gente consegue hoje ter uma precisão maior em identificar os pontos que têm maior pressão de nematóide, algumas falhas de plantio, onde nós podemos corrigir nos talhões posteriores. Também, no início das chuvas, elas são muito irregulares. A gente consegue identificar alguma mancha de um talhão onde pegou, vamos dizer assim, onde choveu menos. E nós conseguimos corrigir pontualmente naquele ponto onde teve menos volume pluviométrico. É totalmente diferente você olhar, ter a visão periférica, olhar de cima, do que olhar no horizonte. O horizonte ele acaba te enganando. Existe também uma outra tecnologia de fundamental importância e que está presente em diversos equipamentos. A premissa básica para a gente é que os equipamentos-chave, os pulverizadores e plantadeiras, eles sejam equipados com sistema de GPS. E os de última geração. Os nossos equipamentos, hoje, eles têm um grau de, vamos dizer assim, de desvio de 2 centímetros apenas. Então, o operador, o único trabalho dele hoje é fazer a manobra, é virar o trator e colocar ele no eixo novamente. A partir dali, o equipamento, vamos dizer assim, segue o seu curso sozinho. Um gestor rural eficiente depende em grande parte do controle. A gestão torna-se mais prática com o auxílio de uma ferramenta tecnológica indispensável. Hoje, para nós, o software é de extrema importância. Para você ter os números de custo de produção, principalmente,
ali acompanhados em tempo real. Então nós temos toda a parte de gestão que, vamos dizer assim, ela só funciona mesmo com esse software. Controle de estoque, controle de custos, controle de aplicação, tá? Estoque tanto do produto depositado quanto o estoque dos insumos para a produção agrícola. Na unidade armazenadora existe um responsável pelo sistema de termometria automatizado. Armazém, a guarda e conservação do produto colhido, lá nós temos o João Valmir. Ele é a figura-chave responsável pela guarda e conservação. Ele é totalmente automatizado. Nós temos uma estação meteorológica que mede em tempo real a incidência ou não de chuva, umidade relativa do ar e temperatura ambiente. A partir daí o sistema, com essa leitura e identificando que tem produto, tá? Ele vai fazer a leitura da temperatura interna e verificar ou não a necessidade de fazer a aeração para controle de temperatura ou expulsar os bolsões de ar quente. Cada colaborador lotado em seu setor, ele tem que ter a responsabilidade e saber efetivamente o que ele precisa fazer. Ele tem quem o oriente, que é o Fábio, que é o gerente da fazenda. Mas além de cursos de capacitação que todos têm, e a gente preza muito, a cada 24 meses a gente capacita todos os funcionários, tá? Cada um sabe efetivamente o que vai fazer no seu setor e no momento ideal para que se precisa ser feito. Valdir Pacheco para o SBA. Bem interessante a reportagem realizada ali na região norte do estado do Mato Grosso. Nós agradecemos ali as empresas que participaram, os produtores rurais também que ajudaram bastante nisso e principalmente a Aurofino Agrociência que esteve conosco na produção desta reportagem. Olha só, vou falar agora de clima, porque o clima lá no sul do país, ele tem ajudado muito, evidentemente, por conta de chuvas, mas tem feito estragos. Tendo em vista o trigo, que no Brasil está tendo uma produção terrível nesse ano por conta de fatores climáticos. O produtor está com uma situação muito difícil e tem sido pressionado nos preços e também pelas importações de produtos por parte dos moinhos no Brasil. Vamos saber agora como é que vem, então, a previsão do tempo na região sul com Juliana Rezende. Condições climáticas durante o desenvolvimento das lavouras de trigo no Rio Grande do Sul acabaram garantindo pessimismo em relação aos produtores, tanto que eles já esperam até uma diminuição de área produtiva no decorrer da próxima safra. Agora, os índices de umidade do solo diminuíram no estado gaúcho por conta do predomínio de tempo mais seco, o que favorece muito para o andamento da colheita do trigo. Nos próximos 5 dias, a passagem de uma nova frente fria vai garantir pancadas mais fortes aqui entre o Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, porque na maior parte do estado gaúcho, pancadas fracas e também com baixos acumulados. Essa condição não vai durar muito a partir da segunda semana, então vai ter previsão ainda de chuva mais fraca na maior parte da região sul, porque as pancadas de chuvas fortes entre o estado do Paraná, agora nos próximos dias, já vai perder intensidade. Só que não vai durar muito tempo, porque no decorrer do terceiro período, mais para o final do mês de novembro, as chuvas voltam a ganhar um pouco mais de intensidade no sul do Brasil, mas ficam restritas entre o Paraná, Santa Catarina e a metade norte do Rio Grande do Sul. Então, no decorrer das próximas semanas, não vai ter previsão de chuvas muito volumosas no estado gaúcho. Isso garante cenários bastante otimistas para o andamento da colheita do trigo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Os preços do milho continuam em alta na maior parte das regiões brasileiras. No estado de São Paulo, diante das altas nas últimas semanas, compradores vêm procurando cada vez mais realizar novos negócios com vendedores da região centro-oeste do país, que tem maior disponibilidade do produto neste período de entre-safra paulista. Assim, a entrada de milho da região centro-oeste pressionou as cotações em São Paulo. E por aqui você confere comigo o preço da saca de milho de 60 quilos sendo cotado em São Paulo nos últimos 30 dias. Confira comigo na sua tela. No dia 16 de outubro, o preço da saca do milho estava sendo cotado a R$ 28,50. Esse preço continuou estabilizado até no dia 29 de outubro.
Já no dia 1º de novembro, o preço da saca do milho teve uma alta, sendo cotada a R$ 30. Esse preço continuou até no dia 15 de novembro, tendo a sua variação positiva de 7,14% no acumulado de 30 dias. Agora você confere comigo no estado de Goiás. Por lá, sua variação também é positiva no acumulado de 30 dias. Acompanhe comigo. No dia 16 de outubro, o preço da saca do milho estava sendo cotada a R$ 23. Já no dia 31, um leve acréscimo de 50 centavos, sendo cotada a R$ 23,50. No dia 9 de novembro, R$ 24. E no dia 15, R$ 24,50, tendo a sua variação positiva de 6,52% no acumulado de 30 dias. Agora acompanhe comigo no estado de Mato Grosso do Sul, que no período de 30 dias também teve sua variação positiva. No dia 16 de outubro, o preço da saca do milho estava sendo cotada a R$ 20,50. No dia 29, R$ 21. No dia 9 de novembro, R$ 22. Esse preço continuou estabilizado até no dia 15 de novembro, também tendo a sua variação positiva de 7,32% no acumulado de 30 dias. Agora você acompanha comigo no estado de Mato Grosso. Por lá, sua variação também foi positiva no acumulado de 30 dias. Acompanhe comigo. No dia 16 de outubro, o preço da saca do milho estava sendo cotada a R$ 15. No dia 1º de novembro, um acréscimo de 50 centavos, sendo cotada a R$ 15,50. Já no dia 10 de novembro, R$ 16. E no dia 15, mais um acréscimo de 50 centavos, sendo cotada a R$ 16,50, tendo a sua variação positiva de 10% no acumulado de 30 dias. E hoje é um dia de franca recuperação dos negócios na Bolsa de Chicago, depois de um dia de quedas mais expressivas para o complexo soja, para o milho, por conta de fatores internos, colheita da soja, que está bem adiantada, dando tudo certo, milho também vem bem nos Estados Unidos, mas principalmente por conta de uma queda no preço do petróleo. Como a recuperação nessa outra commodity, que não é agrícola, petróleo, hoje temos também elevações no mercado do milho. Pelo menos tínhamos alguns minutos, essas elevações aqui são pequenas, agora vem bem perto da estabilidade, vem com menos de meio cento de dólar de alta no momento. Posição de dezembro vem com 3 dólares 38 centes o bushel, março 3 dólares 51 centes o bushel, maio 3,59, julho 3 dólares 67 centes por bushel. Situação segue bem difícil ainda para o milho negociado na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco nós vamos trazer para você informações a respeito da JF, que depositou a primeira parcela do pagamento do acordo de leniência que fez com o Ministério Público Federal. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp, é o 67996562266. Nós voltamos já. E com atraso de meses, o projeto da Política Nacional de Biocombustível, o chamado RenovaBio, foi apresentado na tarde desta última terça-feira, através de um projeto de lei na Câmara dos Deputados. O principal fundamento desse RenovaBio, e que tem o apoio de diversas instituições em estados produtores brasileiros, é realmente um aumento na adição e um aumento na adição sólido, forte, nos combustíveis de produção e que entram em comercialização no Brasil. Como é o caso do diesel, que vai ter ampliação até o ano de 2030 com mistura com biodiesel. É o que nós vamos exemplificar agora. Se aqui no gráfico fica mais simples de se entender, nós temos uma situação de que hoje, para
a adição. O pessoal colocou a da gasolina agora, mas agora a gente traz aqui, então, o que acontece com o biocombustível, porque o biocombustível, com o biodiesel, porque o biodiesel é um dos elementos fundamentais, porque acaba mexendo também com aquilo que é transportado de riquezas no país. Observe que aqui nós temos a situação que deve ficar até 2022, aí é também até o ano de 2030. São 15% até o ano de 2022, deve subir para 20% de acordo com o projeto de lei até 2030. Atualmente, ele está em 8% e vai subir em março do próximo ano para 10% de acordo com o projeto de lei do RenovaBio. Então, aqui temos uma situação importante em torno daquilo que vai acontecer com a inserção de mais biodiesel na mistura com diesel no país. Outra situação importante que nós trazemos agora, sim, em relação ao etanol anidro na mistura com a gasolina aqui no país. O etanol anidro vai subir e olha só, vai chegar próximo a 40%, vai chegar em 40% até 2030. É o que nós mostramos agora. Observe que atualmente nós temos uma mistura de etanol anidro à gasolina em ordem de 27%. Até 2022, é o prazo máximo, ele chega a 30%. E até o ano de 2030, ele vai chegar a 40%. No total, a participação de etanol na matriz de combustíveis, considerando anidro hidratado, deve ser de 40% em 2022. E veja só, no ano de 2030, a matriz de biocombustível no Brasil vai chegar, usando o etanol, a 55%. O que significa isso? Significa que até o ano de 2030, os combustíveis que são utilizados na maior parte dos automóveis e também dos automotores no Brasil de uma maneira geral, serão compostos, principalmente pensando em carro e também motocicletas, serão compostos mais da metade por etanol. Agora a questão que fica, e é por isso que nós vamos comentar daqui a pouco, a situação de uma importante empresa brasileira que opera e trabalha com a situação de produção de etanol, o que nós precisamos é de uma política mais clara e mais forte para a renovação de canaviais e também de produção. O fato é que o Brasil vem mudando as regras, a lei aumenta, amplia, reduz, às vezes, a participação de etanol na mistura da gasolina já há muitos anos. Isso acontece apenas para trazer equilíbrio para o mercado e não como uma política nacional mesmo de utilização de biocombustível. É por isso que nós vamos falar agora e citar agora como é que duas empresas brasileiras paralisaram as suas atividades em usinas de trabalho com cana-de-açúcar. É o que você confere agora no quadro Agroações. A Agricultura BR agora segue falando a respeito de produção de biocombustível, mas agora falando dentro do quadro Agroações. Por quê? Porque mais uma grande empresa, mais uma grande atuação aqui de instituições no Brasil vai paralisar a sua operação para a moagem de cana-de-açúcar. Isso acontece, sabe por quê? Porque não tem cana-de-açúcar, não tem produto suficiente para ser trabalhado por essas usinas. É o que a Raízen vai fazer. Ela vai paralisar por 2 anos a atividade em 2 usinas de cana-de-açúcar no interior do estado de São Paulo. E quer saber? Não é a primeira vez que a Raízen toma essa atitude. Vamos ver então como é que fica esse cenário? Aqui nós temos a paralisação de usinas da Raízen em relação ao que vem acontecendo no processo. Temos aqui uma situação que de 2015 a 2017, nós tivemos a usina Bom Retiro, em Capiravi, estado de São Paulo, com paralisação. Temos também aqui 2 novas que foram confirmadas nesta última terça-feira. A Raízen, em seu boletim, a imprensa, divulgou no final do expediente desta terça-feira o que vai paralisar a usina Dois Córregos, localizada em Dois Córregos, no estado de São Paulo, entre os anos de 2017 e 2019. Vai paralisar também a usina Tamoio, em Araraquara, no estado de São Paulo, pelo mesmo período, 2017 a 2019. A paralisação
comparabilização se dá devido a um cenário de menor disponibilidade de cana-de-açúcar nas regiões produtoras. Esse é o destaque desse relatório da RISE, informado ao mercado nesta terça-feira. O Centro-Sul do Brasil, o maior produtor global de açúcar e etanol de cana, deve fechar a safra 2017-2018 com uma quebra devido a problemas climáticos. E a próxima temporada deve ser ainda menor. A escassez de cana-de-açúcar, ela tem provocado fechamento. Você observa que a RISE agora, ela faz essa confirmação de 2 usinas de cana-de-açúcar paralisadas no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, por 2 anos. E essa não é a primeira usina com paralisação que está vindo de uma grande empresa produtora de etanol e açúcar. Isso porque há pouco tempo, nós tivemos há poucos dias, a confirmação da Biosev, outra grande produtora, paralisando as suas atividades na usina do município de Maracaju, no interior do estado de Mato Grosso do Sul. E por aqui é hora de falarmos de café. Você acompanha comigo agora o preço da saca do café Conilon, variação 7,8, que nos últimos 15 dias teve sua variação negativa. Acompanhe comigo na sua tela. No dia 31 de outubro, o preço da saca do café estava sendo cotada a R$ 400. No dia 6 de novembro, queda sendo cotada a R$ 395. Esse preço permaneceu até no dia 15 de novembro, tendo a sua variação negativa de 1,25% no acumulado de 15 dias. Agora você acompanhe comigo o café da região mogiana, que nos últimos 15 dias teve a sua variação de 0%. No dia 31 de outubro, o preço da saca do café estava sendo cotada a R$ 465. Já no dia 6 de novembro, queda sendo cotada a R$ 450. No dia 10 de novembro, alta R$ 460. E no dia 15 de novembro, mais uma alta de R$ 5, sendo cotada a R$ 465, tendo a sua variação de 0% no acumulado de 15 dias. Agora você acompanha comigo o indicador Café Sul de Minas. Confira comigo na sua tela que no período de 15 dias teve a sua variação positiva. No dia 31 de outubro, o preço da saca do café estava sendo cotada a R$ 470. No dia 7, R$ 465. No dia 10 de novembro, R$ 470. E no dia 15 de novembro, um acréscimo de R$ 5, sendo cotada a R$ 475, tendo a sua variação positiva de 1,06% no acumulado de 15 dias. E uma notícia muito interessante, tem povoado, uma informação muito boa principalmente, tem povoado o cenário dos cafeicultores brasileiros desde o começo dessa semana. É o seguinte, é que 2 variedades de café Conilon do estado do Espírito Santo podem revolucionar a produção do Conilon no Brasil. A primeira variedade, ela é muito especial porque ela é mais resistente à falta de água. E esse fator para o estado do Espírito Santo, o capixaba, ele é muito importante. O outro elemento, e a segunda, vem em conjunto com ela. Se trata de uma técnica que faz a multiplicação dessa nova variedade de café ser até 50% mais rápida que as já existentes. Então, ela é rápida para você conseguir essas variações e também mais resistente à falta de água. Ambas devem estar a serviço do produtor, mas também para fazer a diferença pelos apaixonados pelo café. A associação dos 2 melhoramentos resulta em uma colheita com pouca variação anual, mesmo em períodos de estiagem, como a seca que o estado do Espírito Santo vem enfrentando desde o ano de 2013. Com isso, o café produzido, além de ter uma garantia de produção e produtividade melhor, já que vai sofrer menos com a estiagem, também tende a ter melhor qualidade e resultado final de colheita.
E olha, o meu colega Walter Puga Júnior conversou com o leiloeiro oficial, que é um dos responsáveis pela realização de um importante evento. É o leilão da massa falida Lajinha Agroindustrial, que vai trazer situações muito interessantes para investidores e também para agroempresários. Renato, obrigado por ter vindo participar mais uma vez do nosso programa. Estamos trabalhando o leilão da Lajinha Agroindustrial do Grupo João Lira. São duas usinas, Renato? São duas usinas. Eu primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É a usina Triálcool e a usina Vale do Paranaíba, situadas em Capinópolis e Canápolis, no Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Trata-se de um leilão judicial. O leilão vai ser presencial e eletrônico, então quem quiser dar lance pode ir no auditório, na sede da Superbid, ou através da internet. O interessado em participar tem todas as informações no próprio site da Superbid, mas basta fazer um cadastro. Com o cadastro aprovado, ele faz uma habilitação para se habilitar especificamente no processo, no leilão que ele está querendo participar, e com isso ele já está com login e senha para participar. Bom, já é possível dar lances para essas áreas, né? São mais de 9 mil hectares? É uma área muito grande, muito bem valorizada em Minas. Fica no Triângulo Mineiro, a região de Ituiutaba, é uma região valorizada mesmo. Bastante valorizada. Pelos técnicos que estiveram no local e que avaliaram realmente o potencial da usina, consideraram ser um produto de altíssima qualidade. E temos as condições de pagamento, são condições facilitadas, não? Claro, existem duas praças, né, que são feitas no leilão judicial. A primeira começa no dia 24, termina no dia 30, onde só pode ser feito o valor, a oferta no valor da avaliação. Caso não haja nenhuma oferta no valor da avaliação, a pessoa tem direito, tem oportunidade de participar da segunda praça, onde o preço é com 40% de desconto, ou seja, ele pode dar 60% da avaliação. Esse leilão se encerra no dia 7, às 14 horas, a segunda praça. Além disso, ele pode simplesmente dar 25% de entrada e depois também ofertar o restante do pagamento em 3 parcelas semestrais. Ou seja, mais um ano e meio de prazo para pagar. Inclusive calculando prazos, colheitas, plantios, enfim, tem um benefício inerente aí por trás. Bom, é um leilão importante que vai ocorrer agora, é uma área, uma região muito valorizada. E para acessar, vamos lembrar, então, é o site que nós temos aqui, superbid.net, né? www.superbid.net/lajinha. Lajinha faz cair direto no leilão específico. Ou seja, você tem anotado aqui embaixo, você que está interessado neste negócio, de olho na informação. Bom, o leilão já está em realização, é isso? Já é possível dar Já lance? está no ar, a pessoa precisa fazer o cadastro, se habilitar, mas em breve já vai ser possível dar lance, tem um período certo. E as informações também estão disponíveis no site, vamos ressaltar isso. Informações no site, qualquer dúvida também pode ligar na nossa central de atendimento, que é 011 4950 9660. Pois é, você tem anotado aqui telefone para tirar qualquer dúvida, né? Dirimir qualquer dúvida que tenha em relação a essa área, se há interesse. Nessa região de Ituiutaba, são duas usinas, né, do Grupo João Lira, a Lajinha Agroindustrial do Grupo João Lira, são duas usinas. Uma usina Vale do Paranaíba, em Capinópolis, Minas Gerais, e a outra Triálcool, em Canápolis, também Minas Gerais. Isso. A região de Ituiutaba, ali, Triângulo Mineiro. Né? Isso, é tudo por ali. Vale até ressaltar que a oportunidade do leilão judicial é uma oportunidade que garante muita segurança para quem quiser adquirir uma área como essa. Todos os ônus inerentes às usinas, sejam dívidas fiscais, tributárias, trabalhistas, tudo isso é de responsabilidade da massa falida. Então, quem compra a usina realmente compra ela limpa de qualquer dívida. Isenta de dívidas, de qualquer passivo, vamos dizer prejuízo, assim. Exatamente. Bom, você acaba de ouvir aí Renato Moisés da Superbid, um leilão, vou repetir, de duas usinas no Triângulo Mineiro, massa falida Lajinha Agroindustrial do Grupo João Lira. Agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço. Esclarecendo o telespectador sobre esse leilão. Voltamos ao programa. Até uma próxima.
Daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos trazer para você uma experiência muito interessante, projeto da CNA que ajuda, colabora com a gestão no campo. E você pode entrar em contato conosco, como você bem sabe. Mande a sua mensagem, foto, vídeo para o nosso número do WhatsApp, é o 67996562266. Voltamos já. Gerenciamento de risco, formação de preço e outros fatores que estão ligados diretamente à atividade agropecuária. Tudo isso é tratado em uma iniciativa da CNA que ajuda produtores rurais e também aqueles que estão ligados à família, filhos e quem faz a gestão da propriedade a terem melhores resultados. Nós vamos conferir agora na reportagem de Odacil Canepa. O Campo Futuro é uma ferramenta para capacitar o produtor rural brasileiro. O programa desenvolve planejamento que atinge o produtor na hora de comprar, vender e manter o negócio. 24 atividades do agronegócio são atingidas pelo programa. O destaque são as proteínas. Todo o setor de transformação da proteína, da soja e da energia do milho em algum tipo de proteína animal é uma agregação enorme de valor. Essa agregação se dá no valor e é passado para impostos, é passado para salários, para emprego, para renda, gera muita renda. Por isso que o setor, na medida que se profissionaliza, dá mais estabilidade para a produção interna, mais estabilidade para a renda do produtor, dá mais estabilidade e segurança alimentar para o brasileiro, que pode agregar essa proteína animal na sua dieta com segurança de oferta, segurança de que não vai ter um sobrepreço. E no mercado internacional fica mais viável alguns países incorporarem o consumo de proteína animal, dado que eles sabem que o Brasil vai prover essa proteína com baixo custo, boa qualidade e estabilidade na oferta. O programa atinge a gestão de propriedade, seguro e o mercado futuro, com destaque para o acompanhamento de preços e risco de produtos como grãos, café e o boi gordo. E para o próximo ano a gente espera continuar esse trabalho. Esse ano foi um ano mais complicado, em que pese nós tivemos boas notícias no clima, bons índices de produtividade, nós tivemos redução nos preços de venda dos produtos e essas crises artificiais, como surgiu no caso da pecuária, que prejudicou muito a realidade do produtor, a rentabilidade. E para o ano que vem, apesar de a gente não ter um desenho de clima tão favorável, como foi esse ano, a gente pode ver por agora, a época de plantio ela foi muito prorrogada em função da demora das chuvas. Mas a gente já imagina principalmente alguns produtos, uma certa retomada do crescimento econômico do país, onde o consumo das famílias podem favorecer produtos que não tinham um desempenho tão bom como nos anos anteriores. Se o produtor rural quiser mais informações sobre esse programa, basta procurar o Sindicato Rural da sua cidade. Odacil Canepa para o SBA. A safra de inverno 2017 de tomate em Mogi Guaçu, que começou em maio, se encerrou no início deste mês de novembro. As temperaturas elevadas e a alta luminosidade aceleraram a maturação dos últimos tomates, resultando em menor oferta nesse final de temporada, o que contribuiu para sua finalização. A média dos preços praticados na região até outubro para o tomate tipo salada 1A e 2A foi de R$ 35,71. Já os custos de produção da safra foram estimados em média a R$ 26,49, resultando em rentabilidade positiva ao produtor. Apesar dos baixos patamares de preços em muitos dos meses em que a região ofertou, a elevada produtividade garantiu rentabilidade positiva em quase todos os períodos de colheita. A exceção foi maio, para quem ofertou na segunda quinzena daquele mês, pois a produtividade não esteve positiva e os patamares de preços eram baixos. Para 2018, as atividades de transplantio devem ter início em janeiro, com colheita prevista para abril. As leves chuvas que caíram na região baiana produtora de manga nos últimos dias, apesar de bem-vindas, podem ter limitado as atividades de campo, colheita e transporte. Mangicultores afirmam que os baixos preços pagos pelos compradores também os levaram a segurar as frutas nos pomares. A pouca manga ofertada nesta semana teve cotações divergentes.
Os que venderam a bica corrida receberam entre 60 e 70 centavos o quilo para a Palmer e para a manga Tommy em volta de 50 centavos o quilo. No caso da colheita mais seletiva, há registro de vendas de até R$1 o quilo para ambas as variedades. Um termo de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba visa apoiar a produção em projetos públicos da agricultura irrigada. O acordo foi assinado pelo ministro interino do MAPA, Elmar Novak, e pelo presidente da Codevasf, Antônio Avelino Neiva. No âmbito do MAPA, a execução cabe à Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor Rural e Cooperativismo, com foco na difusão de tecnologias sustentáveis de irrigação e drenagem entre agricultores das áreas de atuação da companhia. Pelo prazo de 5 anos, o termo deverá assegurar o fortalecimento de organizações de produtores, visando a autossustentabilidade, assim como práticas do associativismo e do cooperativismo. O plano de trabalho para execução do termo de cooperação prevê infraestrutura, técnico, operacional e apoio a arranjos produtivos locais, incluindo ações para integração e aprendizagem. A Agricultura BR volta a trazer em destaque a previsão do tempo e agora para a região sudeste do país. Quem traz as informações é Juliana Rezende no quadro Agroclima. Condições climáticas no decorrer do desenvolvimento das lavouras de café do Sudeste podem garantir problemas de produtividade. A irregularidade das chuvas, aliado também às temperaturas mais elevadas ao longo do desenvolvimento dos cafezais, garantiram problemas em relação às plantas. Agora, as instabilidades até conseguiram retornar de forma mais regular para o Sudeste, aumentando os índices de umidade do solo entre o estado de São Paulo e metade sul mineira. Nos próximos 5 dias, a passagem de uma nova frente fria vai garantir chuvas mais fortes aqui no estado paulista, acumulados de até 50 milímetros. No decorrer das semanas seguintes, essas chuvas agora no Sudeste elas vão ganhar mais intensidade. Por conta da atuação de um canal de umidade, os ventos no alto da atmosfera vão conseguir transportar mais umidade, o que vai provocar chuva volumosa aqui no sul de Minas Gerais, norte do estado de São Paulo, Vale do Paraíba e também no estado do Rio de Janeiro. Então vai ter previsão de acumulados de até 100 milímetros ao longo da próxima semana. Só que durante o terceiro período, mais para o final do mês de novembro, as chuvas no Sudeste elas ainda seguem significativas. Não tão volumosas dessa vez, mas ainda tem previsão de chuva forte com acumulados de até 50 milímetros nessas áreas entre o sul de Minas e também o norte do estado de São Paulo. Então, ao longo das próximas semanas, essas instabilidades, ainda que ganhando intensidade no Sudeste, favorecem principalmente o desenvolvimento das lavouras de café por conta de manter os índices de umidade do solo bastante elevados. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a JF, controladora da JBS, ela fez o primeiro depósito referente ao pagamento do acordo de leniência firmado com o Ministério Público do Distrito Federal. Ministério Público Federal do Distrito Federal. Foram depositados 50 milhões de reais e ele tem a ver com a primeira parcela que foi firmada neste acordo. Um dado importante é que JF tem que fazer, de acordo com esse acordo de leniência, pagamento de 10 bilhões e 300 milhões de reais através de pagamentos semestrais. Vamos ver os dados aqui, lembrar desses dados desse acordo de leniência, que ele está dividido da seguinte maneira. Aqui para pagamento dessas instituições aqui, BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Temos também aqui a situação do pagamento para a FUNCEF, que é um fundo de investimento da Caixa Econômica. Aqui também trazemos em destaque a Petros, que é o fundo de previdência em relação à produção de petróleos. Aqui está citada a própria Caixa Econômica Federal, o Fundo de Garantia do Trabalho, Fundo de Garantia do Trabalhador Social e também projetos sociais que estão envolvidos. Isso aqui tudo vai ter
10 bilhões e 300 milhões de reais de depósito de pagamentos. Agora aqui, falando em cerca de divisões, é importante lembrar que cada instituição dessa que está citada aqui, ou pelo menos parte delas, como o BNDES, a FUNCEF e também a Petros e a União, devem receber 8 milhões e 400 mil reais cada uma desses 50 milhões que foram depositados. Caixa e FGTS, 2 milhões e 400 mil reais e ainda 11 mil reais devem ser destinados à execução de projetos sociais de acordo com o acordo de leniência, com a separação que ele é feito. Esses depósitos serão feitos semestralmente. Vamos saber agora como que a principal empresa controlada pela JF, que é o JBS, negociada na Bolsa de São Paulo sobre a sigla JBSS3, se comporta nos últimos 30 dias. Nesta última terça-feira, o dia que antecedeu o feriado da Proclamação da República, teve dois momentos. Primeiro momento de alta, essa alta foi expressiva durante o dia de ontem, mas acabou fechando em queda de mais de 2% nesta última terça-feira. Vamos ver os dados aqui então, como é que tem se comportado as ações da JBS em reais. No dia 16 de outubro, estava em R$ 8,55 o valor da ação. No dia 30, R$ 7,53. 7 de novembro, R$ 7,14. 9 de novembro, R$ 8,00. 14 de novembro, um dia antes do feriado, depois de ficar em alta, ficar acima de R$ 8,00, acabou fechando em queda para R$ 7,79 o valor da ação. Segundo o comunicado que foi feito pela JF nesta última terça-feira, esta foi a primeira das 5 parcelas semestrais de 50 milhões de reais que devem ser pagas. Em seguida, a essas 5 parcelas, outras 22 anuais devem cobrir o saldo devedor e passam a ser pagas a partir do dia 1º de dezembro do ano de 2020. E a entrega de fertilizantes no Brasil durante o mês de outubro de 2017 totalizou 3.998.000 toneladas, de acordo com a ANDA, a Agência Nacional de Defensivos Agrícolas. Vamos saber agora como é que está no comparativo com o mês passado, setembro, né? Setembro para outubro teve uma ligeira redução, mas é um outubro bem melhor do que outubro de 2016 em termos de entrega. Olha só, outubro de 2017, 3.998.000 toneladas de fertilizantes foram entregues no país. Em setembro, 4.230.000 toneladas. Portanto, outubro, 5,5% abaixo do mês de setembro. Por outro lado, os dados de outubro são 8,1% superiores ao mesmo mês no ano passado, com 3.660.000 toneladas. Outubro de 2017 deixa para trás, fica com um volume bastante elevado quando comparado com o outubro do ano de 2016. Um outro dado importante é em relação ao acumulado do ano, entre janeiro e outubro de 2017, que é 2,2% superior ao mesmo período de 2016. Veja só conosco, trazendo aqui os dados em relação à movimentação anual. 2016 totalizou 28.160.000 toneladas de fertilizantes entregues no país e 2017 chega a 28.890.000 toneladas, 2,2% superior ao ano passado. O dólar voltou a ser negociado na casa dos R$ 3,30 nos últimos dias, cenário que motivou vendedores a escoar parte da safra 2016-17, que estava em estoque. No entanto, as altas nos preços brasileiros foram limitadas pela recente estimativa de maiores estoques finais, divulgadas pela Conab. Até dezembro de 2018, os estoques de passagem do Brasil devem somar mais de 728.000 toneladas, mais que o dobro das 322.000 toneladas estimadas em outubro. Conforme a companhia, mesmo assim, o volume ainda é muito baixo. E por aqui você confere comigo os indicadores cotados na região centro-oeste do país. Começamos pelo estado de Goiás, que nos últimos 60 dias teve a sua variação positiva. Acompanhe comigo na sua tela. No dia 16 de setembro, o preço da saca da soja estava sendo cotada a R$ 59,00. No dia 10 de outubro, R$
61,50. No dia 30, R$ 64,50. No dia 7 de novembro, R$ 65,00. E no dia 15, sendo cotada a R$ 64,00, tendo a sua variação positiva de 7,56% no acumulado de 60 dias. Acompanhe comigo agora no estado de Mato Grosso do Sul, que no acumulado de 60 dias também teve a sua variação positiva. No dia 16 de setembro, o preço da saca da soja estava sendo cotada a R$ 59,00. No dia 9 de outubro, R$ 60,00. No dia 29, R$ 61,00. No dia 3 de novembro, R$ 62,00. E no dia 15, R$ 61,00. Tendo a sua variação positiva de 3,39% no acumulado de 60 dias. Agora acompanhe comigo no estado de Mato Grosso, que nos últimos 60 dias também teve a sua variação positiva. Confira comigo. No dia 16 de setembro, o preço da saca da soja de 60 quilos estava sendo cotado a R$ 52,50. No dia 18 de outubro, R$ 55,00. No dia 27, R$ 57,50. No dia 6 de novembro, R$ 57,00. E no dia 15, um acréscimo de 50 centavos, sendo cotada a R$ 57,50, tendo a sua variação positiva de 8,49% no acumulado de 60 dias. Por aqui, a Agricultura BR destaca agora como é que vem a comercialização de soja no maior produtor da oleaginosa do país, estado de Mato Grosso. Nós vamos ver as duas safras, tanto a 16-17, que chega a pouco mais de 95% da soja produzida comercializada, e também a 17-18, que está chegando, teve um forte avanço, inclusive, entre um mês e outro, entre setembro e outubro, passa dos 32%. Então você acompanha comigo agora os dados do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola. Mostramos a safra 16-17, agora com 95,6% de comercialização dessa safra 16-17. Se nós compararmos a 15-16 no mesmo período, portanto em outubro, há um atraso de 2,40 pontos percentuais para a safra 16-17. Já 17-18 teve um maior avanço mensal para o Mato Grosso, 11,43% de avanço entre setembro e outubro, isso muito puxado por conta das condições da soja negociada em Chicago, mais altas, na casa próxima a $10 o bushel, e o dólar mais alto, entre 3,20 e 3,30 durante o último mês. Mesmo assim, se comparado com a safra passada, vem com um atraso de 3,51 pontos percentuais. De acordo com o IMEA, mesmo com o incremento nas vendas, as comercializações seguem abaixo do registrado na média dos últimos 5 anos, podendo trazer principalmente reflexos em torno dos estoques finais. Os estoques finais de passagem da temporada 17-18. Como o atraso na comercialização ele existe por conta do produtor esperar condições melhores, aí o produtor sabe disso muito bem, podemos ter um registro de estoques ou uma previsão estimativa de estoque na passagem da temporada maior por conta de oleaginosa que ainda não foi comercializada. Por aqui, a Agricultura BR agora chama a atenção dos telespectadores da região norte e também nordeste do país para a previsão do tempo. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Lavouras de cana-de-açúcar das áreas mais secas da metade norte do Brasil agora voltaram a ser beneficiadas, porque ao longo das últimas semanas as chuvas voltaram a se concentrar nessas áreas, tanto do interior do Nordeste, Pará e também no estado do Tocantins. E essas instabilidades tiveram potencial para aumentar os índices de umidade do solo. Nos próximos dias ainda vai ter chuva forte, só que concentrada entre o Tocantins e o sul do Pará, acumulados de até 70 milímetros nessas regiões, enquanto que no interior do Nordeste as pancadas perdem intensidade. No decorrer da segunda semana, as chuvas mais fortes migram para a metade oeste da região norte, enquanto que nessas áreas do interior do Nordeste e também Tocantins, as instabilidades seguem fracas e com baixo volume. A partir do terceiro período, mais para o final do mês de novembro, pouca coisa vai mudar, porque as chuvas seguem fortes aqui na faixa oeste, enquanto que no interior do Nordeste, Tocantins e também Pará,
as pancadas seguem irregulares e ainda com baixo volume de água. Então, no decorrer das próximas semanas, as lavouras de cana-de-açúcar que já recuperaram a umidade do solo ainda seguem beneficiadas, porque essas pancadas de chuva, mesmo que de forma mais fracas, ainda mantêm a umidade do solo mais elevada, garantindo bom crescimento para as lavouras de cana-de-açúcar. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. Obrigado pela sua participação nessa edição do Agricultura BR. Por aqui, trazemos agora, mais uma vez, a movimentação da soja em Chicago. Soja em Chicago que vem tendo pressão nos últimos dias, seja por conta das chuvas no Brasil que voltaram, seja por conta dos 93% de soja colhida para os norte-americanos, ou ainda o petróleo que caiu. Hoje tem recuperação. Essa recuperação está acontecendo na casa ali dos 3 centes de dólar por posição. Já foi até mais alta no dia de hoje. Posição de janeiro vem a 9 dólares 71 centes o bushel, março 9 dólares 82 centes, maio 9 dólares 92 centes o bushel e julho vem com 10 dólares cravados, mantendo o piso de 10 dólares por bushel nessa posição. Elas vão ganhando um pouco mais de 3 centes de dólar neste momento. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR vai ficando por aqui. Voltamos logo mais às 17 horas e 20 minutos, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!